Deus abençoe ricamente vocês. Bom, eu estava refletindo, tem como colocar um fundinho nesse teclado para mim? Eu estava refletindo sobre os desafios da família moderna. E aí aquela palavra, o Espírito Santo já me pegou ali, moderna, e ele me disse, pois é, a família está vivendo um tempo moderno, mas a minha palavra é imutável. A minha palavra não muda, por isso que estamos vivendo esses desajustes, tanto emocional, quanto pessoal, quanto físico, quanto tudo isso. Então, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Fernandes, vou colocar ali rapidamente. Eu sou casada há 26 anos, tenho 2 filhos. O meu filho mais velho tem 20 anos e já é pastor, e a minha menina tem 12 anos. Eu sou psicanalista, especialista em neurociências, e Deus me levantou para um tempo onde eu abordo alguns assuntos que quem não me conhece se choca, se escandaliza e pensa, nossa, por que essa mulher fala essas coisas dessa maneira? Eu falo porque estamos vivendo um tempo de confusão de papéis. Estamos vivendo um tempo onde, infelizmente, como o pastor muito bem colocou, o relativismo impera. E Deus só vê o coração e por isso eu posso fazer e viver como eu quero, né? E você, de repente, está inserido num ambiente, querendo viver algo, mas não conseguindo, porque o mundo age com força e está nos roubando da nossa identidade. Sabe? Eu queria fazer uma breve ilustração com vocês. Eu sei que essa palavra é muito usada quando a gente prega para mulheres. Mas eu queria que você refletisse sobre algo aqui. Imagine que o nosso noivo, independente de se você é homem ou mulher, pedisse para um servo dele vir aqui na Oceano da Graça hoje, nessa noite, e falasse assim, olha, lá só tem cristãos. Todos que estão lá conhecem a palavra, todos que estão lá são cheios do Espírito Santo. Então faz um favor para mim, pega 10 pessoas de lá. 10 pessoas que estão aptas porque estão na igreja, aptos porque estão cheios do Espírito Santo, aptos porque são meus filhos. Pega essas 10 pessoas então e traga para o meu casamento. Eu quero essas 10 pessoas no meu casamento. E aí esse servo vem e escolhe aleatoriamente pastores, cantores, intercessores, missionários, pessoas que são da igreja, para entrar na sala do banquete. Só que essas 10 pessoas da igreja, apenas 5 delas de fato entram. As outras 5 ficam de fora. Ué, mas era pastora? Mas era intercessora, era missionário, vivia na igreja. Por que apenas 5 entraram? Eu estou parafraseando a parábola das 10 virgens. Para que você entenda o que pode nos separar de fazer parte do banquete do Senhor. Eram 10 cristãos. 10 pessoas comendo da mesma palavra. 10 pessoas aptas e escolhidas. Só que 5 ouviram, quem é você? Hã? Eu não te conheço. Mas estava tudo na igreja. Estava todo mundo usando uma bela de uma máscara de crente. Estava todo mundo dizendo que era cristão. Mas na hora do vamos ver, 5 ficou de fora. O que separou? 5 de um lado e 5 do outro? O extra. 5 dessas pessoas tinham azeite reserva. 5 dessas pessoas, além da lamparina estar acesa, tinha azeite reserva. E por isso, elas foram chamadas para fazer parte das bodas. As outras 5, as lamparinas estavam se apagando. As outras 5 não se preocuparam com o extra. E na hora que de fato o casamento começou, e o noivo chegou, elas ficaram desesperadas dizendo, não tem mais azeite. Me empresta azeite. Tem coisa que não dá para emprestar. A unção do teu joelho na madrugada, o teu tempo de oração com Deus, a tua renúncia e a tua santificação. A lamparina
pode estar apagando hoje. E você pode estar pensando, mas eu vou entrar. Eu vou na igreja, eu prego, eu louvo. Se ele voltasse agora, será que você teria azeite extra? Como está a tua lamparina? Porque a gente está aqui há anos, 20 anos de crente cantando. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem. E se ele viesse? Porque a veste não está branca, não está nem off-white, ela está encardida. Minhas lamparinas estão acesas. Será que está acesa mesmo? Será que se Jesus voltasse hoje, você perdoou quem tinha que perdoar? Será que você tem azeite extra para chegar diante dele e não ouvir eu não conheço você? O maior desafio da sociedade moderna é ser morna. E a palavra de Deus diz que ele vomitará os mornos. Aonde é que a gente se perdeu? Que a gente vai vivendo e vai se adequando. A palavra está dizendo, a palavra é imutável. O mundo está girando, o mundo está te consumindo. Mas aqui está dizendo, eu vomitarei os mornos. Sabe quem são os mornos? O que escutam a verdade, os que sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Eu não faço porque o meu trabalho exige que eu minta, senão eu não ganho dinheiro. Eu preciso puxar uma comissão por fora. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. E aí então você começa a ser engolido pelo sistema. Eu quero trazer essa reflexão antes de começar a pregar. Eu nem comecei a pregar. Mas para que você entenda que não existe modernidade na palavra. Só que a gente vai andando, usando uma máscara de crente. E muitas vezes estamos fedendo. Sepulcro caiado. Por fora a bela viola, por dentro um pão bolorento. Eu sei que essa palavra é difícil. Mas entenda uma coisa, que se eu não falar o que o Senhor manda eu falar, eu perco a presença. Então entre você gostar de mim e eu ficar sem a presença, eu prefiro que você não goste de mim. É um desafio, hoje em dia, falar a verdade. Em 3 anos eu tenho quase 1 milhão de seguidores. E muitos haters, pessoas que me odeiam e são cristãs. Por quê? Porque eu simplesmente falo a verdade. Eu me tornei uma figura polêmica e famosa por pregar a verdade. E hoje aqui eu vou explanar um pouco rapidamente, para você entender as raposinhas que destroem as vinhas. Pequenas coisinhas que você não está percebendo, mas que está te roubando do lugar e correndo o risco de ouvir eu não te conheço, apesar de estar na igreja. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5:23. Aqui diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até que ele venha. Aqui está dizendo que vocês vão ver umas figuras aqui mais de mulher, porque eu prego muito para mulheres, mas a palavra é para todos hoje, amém? Você vai entender que nós somos essa configuração: espírito, alma e corpo, amém? Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito Santo em nós, isso todos nós sabemos. Nós somos então uma carne e carregamos o Todo-Poderoso. Nós carregamos em nós a maior potência do universo. Você pode dizer aí para a pessoa que está do teu lado: você carrega o Todo-Poderoso? Então, se você carrega o Todo-Poderoso, por que é que você ainda se arrasta? Se nós batemos no peito e dizemos: eu sou o templo do Espírito Santo e eu carrego ele, por que ainda sofremos com depressão, com pânico,
com ansiedade? Por que que mentimos? Por que que ainda lutamos tanto contra a carnalidade? Por que que eu ainda tenho inveja? Por que que eu ainda tenho aquele pecado de estimação que ninguém pode saber numa coleirinha? Eu sou crente, mas isso aqui ninguém mexe porque eu não consigo me livrar. Poxa, você diz que carrega o que é santo, mas ainda está se arrastando. Eu tenho uma promessa de cantar. Eu tenho uma promessa de ser um pregador. Eu tenho uma promessa de ser usado por Deus, mas faz 20 anos e nada acontece. Sabe por quê? Porque existe diferença entre ter o Espírito Santo, mas ter poder dele. Você carrega o Espírito Santo, ele está aqui. Mas você imagina o Espírito Santo dentro de você e em cima dele tem mágoa, ressentimento, pecado, imoralidade, mentira, inveja, insubmissão. Ele está aqui, mas como é que ele vai fluir se ele está entupido de lixo? Aí você é crente. Você tem o Espírito Santo, mas você não é usado. Porque a palavra de Deus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí então serão minhas testemunhas. Não há testemunha sem poder. Se você é cristão, se você tem sonhos, mas nada está acontecendo, está faltando poder. E o que rouba o poder do crente na modernidade? A alma. Você é uma casquinha aqui, que carrega o Todo-Poderoso. Só que ele não está só. Nós temos uma alma. E você sabia que essa alma é responsável por tudo que você passa até hoje? A tua alma, ela é repleta de lembranças do teu passado. Se você foi assediado, abusado, se você passou questões de rejeição, você não esquece isso. Não esqueço, opa. Jesus fez coisas novas na minha vida, tudo se fez novo e eu esqueci. Para de mentir. Esse é o grande problema da gente. A gente acha que se converte e esquece o passado. Não esquecemos. E aí você está na igreja vivendo um novo tempo, mas com lacunas do passado, com lembranças do passado. Por quê? Porque você não esquece, minha irmã e meu irmão. Está tudo aí. A diferença é que quando a gente recebe o que é santo em nós, a gente ressignifica e aprende a lembrar sem dor. Então não dói mais. Eu lembro, mas não dói mais. E quando eu lembro e não dói mais, eu simplesmente estou gerando um testemunho. A gente tem que lembrar, e eu arrisco a dizer, que o Senhor quer que você lembre. O Senhor quer que você lembre tudo que você passou. Só que Ele quer que você aprenda a não doer mais. Não pode doer mais, porque enquanto dói, você é escravo da alma. A tua alma pode estar te sabotando. A tua alma pode estar roubando você da essência que você tem que ter para ser usado por Deus. Ela tem esse poder se você não aprender a submetê-la ao que é santo. Nós precisamos aprender a colocar as coisas nos devidos lugares. E a tua alma, ela grita. Você sabe o que significa alma? Mente, vontade e emoção. Tudo que envolve mente, pensamento, desejos e sentimentos é alma. É possível viver sem ela? Não. Porque pensamos, sentimos e desejamos. A alma está aqui gritando. E a palavra de Deus diz que o velho homem não morre. Ninguém mata ele, ele é mortificado dia após dia. Então o fato de você se converter e estar aqui hoje não quer dizer que você matou o velho homem. Eu sou Patrícia, filha de um esquizofrênico. Eu fiz xixi na cama até 14 anos de idade, com medo de cruzar o meu pai no corredor. Eu fui atormentada por demônios todas as noites. Eu cresci vendo trabalho de macumba na minha cozinha. Eu cresci vendo padres exorcizando o meu pai, jogando água benta nele. Eu cresci fazendo xixi pela casa toda de medo. Com 22 anos de idade, eu me casei e não vestia uma camisola para dormir, porque vai que entra um bandido e me faz mal. Esse era o meu nível de neurose. Eu era neurótica ao extremo. Eu era aquela menina que com 8, 9 anos cuspiam em mim.
cortavam o meu cabelo e diziam: você não vale nada, você é filha do louco. Porque você imagina, eu tenho 48 anos. Imagina há 40 anos atrás, eu com 8 anos de idade. A esquizofrenia não era o que é hoje. Essa beleza, um transtorno psiquiátrico. Não, esquizofrenia era doido. Ela é filha do doido. Essa daí é filha do louco, por isso ela não é digna de nada. Eu cresci debaixo de jugo de rejeição e levei isso para a minha vida toda. E eu esqueci disso? Não. Só que um belo dia eu resolvi retirar a minha máscara e ressignificar. Eu não sei o que você passou aqui, mas eu vou dizer algo forte do Senhor aqui. Muito forte, eu preciso dizer. Tem meninos aqui que foram assediados, que hoje são homens, que carregam guerras terríveis internas. E hoje você vai ter a oportunidade de fechar janelas que foram abertas e receber de fato a cura, não porque eu vim aqui, não, simplesmente porque você vai aprender a colocar a tua alma sobre o governo dele. Amém? Vocês estão entendendo que a palavra é pesada, mas é para trazer algo novo para você. Eu não vim aqui para fazer nada que não seja que você entenda que sem poder você não será testemunha. E a igreja do Senhor só vai vencer a modernidade com o poder. Porque o poder traz a verdade. O poder não se vende, não se corrompe. Aleluia. Aqui está dizendo que somos isso, mas olha que interessante. Há mais ou menos um ano, eu fiz um vídeo sobre pornografia no meu perfil, e meu perfil é para mulheres. E para você entender o quanto que a igreja hoje está cheia de pessoas fedidas, eu vou contar uma história para vocês. Eu fiz um vídeo e apareceu uma mulher dizendo: ou você fala comigo ou eu vou tirar a minha vida. E ela era famosa, era verificada. E essa mulher, quando eu falei com ela, me disse: Patrícia, eu sou pastora e o meu departamento tem 2.000 mulheres. Eu vou para monte, gravetos acendem. Eu faço grandes conferências. Eu prego até nos Estados Unidos. Você sabe, eu sei quem é ela é famosa. Mas eu sou viciada em pornografia há 15 anos. Eu sou viciada em pornografia há 15 anos e eu sou uma mentira. Porque a cada 5 meses eu volto ao vômito. O máximo que eu consigo ficar sem ver lixo é 5 meses. Eu venho aqui no altar, eu me arrependo, eu choro e o Senhor me perdoa e eu sinto que Ele me perdoou. Só que não passa 5 meses, eu vou lá de novo revirar as bolotas dos porcos. E eu não aguento mais, porque a minha vida é uma mentira. Só que eu não tenho controle disso. E quando ela disse isso, eu fiz uma enquete no Instagram. E nessa enquete, eu perguntei quem tinha problemas na área de imoralidade sexual. Acredite se quiser, 70% das mulheres disseram que sim. Mas dessas 70%, 2.000 eram líderes. 2.000 mulheres líderes. Mulheres que ministram, que oram, que intercedem, mas que têm vício na pornografia. Mais de 2.000, e a gente, claro, ajudou, catalogou tudo, colocou num grupo para ajudar, tudo certo. E depois eu vim saber, a maioria delas haviam sido abusadas, e a outra maioria era o marido, obreiro, cristão, que obrigava ela a ver, para se satisfazer. Mulheres que estavam sendo vítimas de algo que o marido trouxe. E ela casou com ele e não sabia e teve que assistir. Porque lá é assim que funciona. Mulheres aprisionadas em pornografia, mais de 2.000. E aí eu fui orar porque eu fiquei estarrecida com o tamanho da sujeira que eu ouvi. Gente, vocês não têm noção do que é você abordar um assunto como esse na internet. Vocês não têm noção do que eu recebo. Coisas terríveis de líderes, de gente da igreja.
Por isso é que eu entendo quando o Senhor fala que muitos dizem: Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome. O que adianta ter dom? O dom é irrevogável, ele está aí, você recebeu. Mas a presença, ó, já foi embora faz tempo. E aí, eu fui orar e o Senhor me levou em Efésios 5,18. Que diz: não vos embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. E ele começou a dizer: filha, ministra onde você for essa palavra. Não importa que seja igreja do coque ou não do coque. Você vai falar isso aonde você for. A minha igreja precisa voltar ao primeiro amor. A minha igreja precisa voltar às práticas da igreja primitiva. Aonde foi que nos perdemos? Que eu fiz um vídeo falando que eu jejuo, que eu estava querendo jejuar 3 dias, que era o meu sonho, que o máximo que eu conseguia era 24 horas. Sabe o que eu ouvi? Credo, que evangelho antiquado, quem jejua hoje? Jejum é antiquado, igreja. E o Senhor dizia: a minha igreja tem que ser dependente de mim como é dependente da água. Oração de jejum, oração e jejum. E aí eu voltei então a falar sobre a oração da madrugada. Porque eu oro de madrugada desde quando eu me conheço por gente. E a oração da madrugada tem um segredo. Não é que a fila é menor. É que a palavra diz que Deus se manifesta aos seus profetas na madrugada. Você pode orar em todos os momentos do teu dia. E você vai falar com Deus e Ele vai te ouvir. Mas existe um turno em que Ele fala com você. E é a madrugada. Então, se você quer ouvir Deus, se coloque na oração da madrugada. E eu comecei a orar para o Senhor, e o Senhor foi me trazendo algumas revelações. E uma das coisas que Ele me trouxe, eu quero dividir com vocês. Sabe essa configuração aqui, ó? Que nós somos? Um dia, eu estava orando de madrugada e eu tive essa revelação. A oração também passa por isso. A oração, primeiro, ela passa pela carne, depois alma, para depois o espírito. Só que a gente faz o quê? Diz que ora, hein? Acorda 3 da manhã para orar, irmão. Eu acordo. 15 minutos. Você me perdoa, mas 15 minutos não é a oração. E eu vou explicar o porquê. Pela neurociência, a tua alma leva 25 minutos para se aquietar. Isso é ciência. Sabe aquele louvor? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. O coração só ouve a voz de Deus quando a alma se aquieta. Você falar para mim que você ora 15 minutos e que ouve Deus, nem sair da carne e sem saiu. Por quê? A gente chega diante de Deus e faz assim: Senhor, obrigada. Por tudo eu agradeço, por isso, me perdoa por isso. Senhor, me dá aquela casa. Senhor, por favor, faz meu filho ganhar a medalha. Abençoa minha filha, faz isso. Levanta e acha que orou. Deu 20 minutos. Você não saiu da carne, porque você não conseguiu acessar a alma. Como é que eu sei que eu acessei a alma? Quando depois que você agradeceu e falou tudo, você permanece e silencia. Coloca um louvor de fundo e fica quietinha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Fica quietinho até que Ele venha. E aí de repente você começa a chorar. Senhor, não precisa mais de casa não. Não precisa mais de medalha, de filho, não precisa mais de nada. Eu só quero a tua presença. Quando vem o quebrantamento, aí sim, você submeteu a tua alma ao Espírito. E aí você tem a conexão com o Espírito e Deus ministra em você. O maior desafio da família moderna, da sociedade moderna, é não ouvir Deus.
gente ora 15 minutos e acha que isso é oração. Você tem que permanecer para ser ministrado por Ele, porque tem coisas que é Ele e você. E aí então, você começa a receber as diretrizes do céu. E começa a ser cheio de poder para vencer quem? O maior inimigo da nossa alma. A palavra de Deus diz que este ser aqui é o inimigo da nossa alma. Satanás, para fazer qualquer um de nós cair, não precisa de um andaime. Não precisa te colocar lá em cima e te dar uma rasteira, não. Para ele te fazer cair, basta um psiu. Ei, não perdoa. Você tem que ter dignidade. O que aquele cara fez contigo? Pisou na bola, amigo antigo, não é digno. Não perdoa. Ei, qual é o problema de você olhar uma mulher bonita? É bonito mesmo, tá aí para ver. E outra, tua mulher nem tá se cuidando, tá relaxada. Se ela ainda se cuidasse. Ou então você, mulher, ei, qual é o problema de você receber um elogio do personal? Um elogio no teu trabalho? O teu marido é um ogro, um grosso, não te elogia. E a palavra de Deus diz que Ele tem que amar você como Cristo ama a igreja. Se Ele não te elogia, deixe que outro fale. Ele está deixando a janela aberta. Não tem problema. Recebe o elogio e vai ser feliz. O problema do elogio é que ele é um anzol. Quando você morde, você morre. Sabe por quê? Dezenas de mulheres me procuraram um dia dizendo: eu caí em adultério por conta de um elogio. O diabo me fez cair em adultério. E essa palavra é para todos vocês. Diabo não faz ninguém cair em adultério. O diabo apenas sopra aquilo que você carrega, o fedor e o cocô que você tem. O único poder que ele tem é soprar aquilo que você ainda não entregou no altar. Não deixou cicatrizar. Estamos cheios de cocô do passado. Vulneráveis à voz do inimigo que está ao nosso derredor. Ele está ali buscando a quem possa tragar. Só que ele não vem com algo novo, não. Ele vem apenas com o lixo que você carrega. Com o lixo que você tem e que ninguém sabe, que ninguém pode saber porque você está na igreja. O inimigo tem agido sutilmente. Principalmente nas mulheres com relação à carência afetiva. Agora a nova onda é o tal do dorama. Mulheres estão assistindo dorama 5 horas por dia. Viciadas nesse trem, não tem pecado nenhum ver dorama, mas você precisa entender uma coisa. O dorama tem um homem perfeito, tanquinho, que anda com guarda-chuva no bolso. Se cair uma gota, ele está lá, minha amada. O teu marido não faz isso, porque o teu marido é real. Só que as mulheres ficam entupidas de ilusão. E o grande problema do dorama é que daqui a pouco você está olhando para o teu marido e coisas que você nem se importava, que estava tudo bem, você já começa a falar, que grosso, não vai abrir a porta do carro não? Esse homem nunca abriu e para você estava tudo certo. Mas porque viu no dorama, eu quero que abra. Mas então fale para ele. Ele não vai aprender por osmose aquilo que você está sonhando e idealizando. Infelizmente, nós somos frágeis, sim. Então, um conselho que eu dou para quem é viciado em dorama e gosta de dorama, começou a sonhar com o dorama, renuncia. Não adianta falar que o dorama não te interfere, que séries românticas não te interferem. Porque se começar a sonhar, é porque já entrou no teu coração. Os desafios da sociedade moderna é que o inimigo diz que está tudo bem em qualquer coisa, é o tal do relativismo. Não tem problema nenhum usar uma roupa assim para a academia, está todo mundo assim. Não tem problema nenhum eu me comportar dessa maneira, porque todo mundo faz isso. E a gente vai esquecendo dos princípios da palavra de Deus. Sabe, existe um livro que, inclusive, depois, eu não falei do meu livro, mas eu trouxe aqui alguns livros.
São poucos, porque eu vim de avião, mas quem não adquiriu ainda, esse livro chama-se Você Não É Todo Mundo. E ensina os princípios da mulher, esse livro é para a mulher, da mulher do reino de Deus. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para ser uma embaixadora do reino, e nesse livro tem esse teste, que eu quero dividir com vocês. Eu sou casada há 26 anos e eu namorei meu marido por 7 anos. Nós estamos há 33 anos juntos. Mas na lua de mel eu joguei uma cadeira na cabeça dele. Porque eu não tinha Jesus, amém? Eu não tinha Jesus, eu maiei na lua de mel. Porque eu peguei ranço. Detestava ser submissa. Que história é essa de me esconder? Eu queria andar na calçada, ele fazia assim, do lado de dentro, e eu, nossa, que insuportável. Ele não quer que ninguém me veja, que machista. Essa era eu, rixosa, insubmissa, chata, tóxica. Na lua de mel a gente teve uma discussão terrível. Depois de 7 anos de namoro, hein? Quase acabou tudo. Aí eu fui para a igreja, conheci Jesus, me converti, olha que benção. Só que daí também eu conheci esse livro, As 5 Linguagens do Amor. E esse livro me ensinou que a linguagem de amor que eu preciso para ser feliz e me sentir amada, pode não ser a linguagem dele. E aí o que acontece? Eu espero uma coisa dele e ele espera outra coisa de mim. E aí então eu descobri, por exemplo, você que gosta muito de dorama, porque é o romance, aquela coisa, água com açúcar. Eu sou uma pessoa que se ficar me adulando muito, se ele chegar em mim e ficar falando, linda, te amo, tá gata, hein? Eu pego o ranço. Eu vou desconfiar. Que história é essa? Porque a minha realidade com o meu pai não me permite aceitar muito facilmente isso. Eu fico incomodada, eu acho que é falso. Não fica não, falando. Mas eu descobri que a minha linguagem de amor é qual? É ele chegar em mim e falar, senta aí, deixa que eu faço. Senta aí que eu lavo a louça hoje. Senta aí, ergue a perna, mulher. Eu cuido das crianças. Nossa, meu Deus. Eu vejo um homem de 3 metros de altura assim, ó. Eu vejo uma mão desse tamanho, eu falo, ai, que ó, mão. Eu fico molinha, derretida. Não precisa falar que me ama, faça. Eu quero ver. Só que se você é uma mulher muito carente, muito romântica, você quer escutar que você está linda, que você é maravilhosa, eu te amo. E às vezes esse homem não tem esse costume, ele demonstra que te ama de outra forma. Abastecendo o carro. Você nem sabe se tem água, se tem óleo, nunca nem viu. Ele deixa um pãozinho para você de manhã. Ele busca você de moto, em dia de chuva. Olha só, isso é amor, sabia? Então cuidado com os doraminha da vida. Porque daí seu marido chega em casa, bota um bermudão, senta no sofá, aquele tanquinho natural, né? Aí ele fica lá no controle, amor, tá pronta a janta? Aí você olha para aquilo e fala, eu não quero isso, eu quero dorama. Linguagens de amor diferentes. A minha linguagem de amor é essa. Agora, você quer saber qual é a linguagem de amor da maioria dos homens? Isso aqui é palestra de casais, mas estou contando só essa deixa, eu vou continuar depois. Mas quando eu sinto que eu tenho que falar, eu falo. Presta atenção. O homem tem 2 linguagens de amor predominantes. A primeira delas, palavras de afirmação. Ele tem que ouvir que ele é o cara. Entendeu? Você tem que chegar nele e falar, viu? Você viu lá na igreja? 30 homens, só você fez isso. Ele tem que ouvir que ele é o bam. Que ele é o cara. Só que a mulher rixosa, empoderada, feminista, que está cheio de feminista dentro da igreja, ela quer humilhar ele. Porque eu ganho 10 conto por mês, ele está desempregado. Aprenda uma coisa, você pode ser uma executiva e ganhar 10 conto por mês. E o teu marido está de fato numa situação difícil, ainda assim ele tem uma coroa que você não tem, então ó. Você não pode com uma honra que foi Deus que deu. E eu tive que aprender isso a sangue. Por isso é que eu estou apta a dizer isso para você. Me diz uma coisa, minha irmã. Você consegue ou não consegue abrir um pote de azeitona?
Claro, consegue. A gente enfia uma faca, né? Mas abre. Mas não é para abrir. Tá entendendo? Não é para conseguir, é para chegar no marido e falar assim: amor, abre para mim, eu não consigo. Aí ele chega assim, faz assim, ó. Aí, ó, facinho. Ele faz questão de mostrar que foi fácil para ele. Aí você já vê o peito de pombo subindo. Aí ele já dá uma abridinha na perna, ele anda assim pela casa. Essa mulher não vive sem mim. É dessa maneira. Nós temos que ser sábias, por quê? Senão vão ser 2 leões dentro da mesma casa. Não dá para ser desse jeito. Você, mulher, precisa aprender que ele tem o governo, ainda que você não goste. Isso não quer dizer ser capacho. Isso não quer dizer ser humilhada. Porque ele tem que saber da responsabilidade dele de proteger, de cuidar. Mas sabe o que eu tenho percebido? Que mulheres estão castrando a masculinidade do homem. Infelizmente, a mulher tem esse poder de manipulação muito forte. Então, ela começa a seguir a tendência e começa a colocar na cabeça desse homem que ele é machista, que está tudo normal. E logo, ela torna ele um bananão. A própria mulher. Porque você faz tudo. Deixa esse homem trabalhar um pouco. Ai, mas filha do céu, se eu não fizer, ele não faz. Realmente o homem não está no nosso tempo. Realmente. Nós que somos muito agitadas, a gente é capaz de chegar no marido que está lá assistindo futebol e falar assim: vai lá buscar pão para as crianças. Vai buscar pão para as crianças, eles estão com fome. O que ele vai falar para você, irmã? Já vou. Só que o já vou dele é esperar acabar pelo menos o primeiro tempo, correto? O que tu faz? Espera 30 segundos, ele não levantou. Você enfia 3 guri no carro. Bate a porta, pá! Vai buscar pão. Volta com 2 fuços fervendo. Dá comida para essas crianças. De repente ele vem: amor, quantos pão é para buscar? Você fez um escândalo, bateu a porta do carro e ele nem viu. Por quê? Porque ele está no tempo dele. Nós precisamos entender que nós não vamos conseguir acelerar uma criação diferente da nossa. A sabedoria está em a gente entender que temos que renunciar. Por que essa palavra, às vezes, a mulher que é tão independente não gosta e fica assim, ó? Porque, infelizmente, quando eu falo para mulheres com homens juntos, não é porque eu estou desvalorizando você. É porque nós temos o poder aqui, ó, de destruir, de edificar. Está na tua mão salvar o teu casamento. Quanto mais você critica, quanto mais você desvaloriza, mais você será atacada. Porque aquele que tem o poder vai atacar. Aí você quer ser amado e recebe o quê? Rispidez. Aí você quer receber um elogio e recebe o quê? Um coice. Mas por que você está recebendo coice? Tem hora que você precisa silenciar. Silenciar e orar. E você é homem que está ouvindo isso, entenda que a tua mulher é frágil. E sim, ela precisa ouvir que você a ama. Ela precisa ouvir que ela é maravilhosa. Ela precisa entender que você está lá para protegê-la sem inibir, sem coibir. E a outra linguagem de amor dos homens é toque físico. O que é toque físico, igreja? Sabe, não preciso falar que tem menores de idade na casa. É isso mesmo que você está pensando. A maior linguagem de amor do homem é essa. Poxa vida, mas é a linguagem de amor? É. Para ele, você demonstrar que o deseja é amor. Não adianta fazer forçado para pagar pedágio. Não adianta. Eu vou fazer porque eu tenho que ser submissa. Ele sente que você está fazendo obrigada. Você tem que demonstrar que você deseja ele. Você tem que demonstrar que você ama ele. Aí ele fala, ele pensa, olha, essa mulher realmente me ama. Ela me procura. Até no reino animal, vocês já viram o que a leoa faz com o leão? Já teve curiosidade de ver? Ela começa a desfilar na frente do leão. É dessa maneira. Amém? Agora, o grande problema é esse. Nós estamos entrando num tempo aonde, infelizmente, a imoralidade
Aliás, nem saiu, né? Porque lá, em Coríntios, diz que a imoralidade era tão grande que nem os pagãos faziam. Era tão grande o que se via que nem os pagãos faziam dentro da igreja. Hoje a gente vê séries como 50 Tons de Cinza, 365 dias, como um conteúdo normal para casal. Sexólogas cristãs dizendo que não tem problema ver pornografia entre quatro paredes. Está tudo certo. Isso é o padrão do mundo. Isso é o que o mundo está querendo incutir na gente. Que está tudo bem, só que não é o que a palavra diz. O que significa imoralidade? Olha aqui. Imoralidade é caráter ou qualidade do que é imoral. O que é algo moral? São valores e normas que definem o que é correto. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A moralidade é você entender que você não pode sair nu na rua. Simples assim. Existe algo no nosso cérebro chamado sistema inibitório, que nos inibe. Isso é natural, é da nossa natureza. Então você sabe que você não vai sair nu na rua, correto? E a palavra de Deus o tempo todo nos mostra sobre a questão da imoralidade. Tem como colocar para mim aí? Gálatas, deixa eu ver aqui. Eu quero ler para vocês, espera aí. Vê se tem como colocar para mim. Gálatas 5:16. Será que tem como colocar para mim? Tem? Amém. Vamos ler todo mundo junto ali? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha aí. Viva pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pode passar. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então você queria ser santo. Você queria vencer a carne. Só que lembra, você tem uma alma. E o inimigo da tua alma sopra inclinações e desejos do passado. Sopra também traumas do passado. E você vive satisfazendo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Pode passar mais um. 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Próximo. Pois, ora, as obras da carne são manifestas. Olha lá. O que são obras da carne? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Próximo. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora me diga, quem de nós aqui nessa noite não pratica nada disso? Ciúme? Falta de perdão? De repente você não está no nível de imoralidade, mas veja bem, não é só imoralidade. Discussões e contendas, falatórios, fala mal de liderança e quer receber poder, desrespeita a autoridade e quer receber poder, mente e quer receber poder. Aqui está dizendo, não herdarão o reino de Deus. Esse é a falta do extra que fez com que aquelas 5 virgens ficassem de fora. E elas eram mulheres escolhidas para estarem. Elas foram convidadas, pastor. Você está entendendo? Mas ainda assim não estavam aptas. Pode passar. Mais um. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Mansidão e domínio próprio, contra esses não há lei. Agora me diz uma coisa. Amor, alegria, paz.
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós temos isso 100%? Nós temos domínio próprio e mansidão? Não temos. E é claro que eu não vim aqui dizer que você tem que sair daqui santo, com uma coroinha na cabeça, não. Mas eu tenho que dizer para você que sem santidade ninguém verá a Ele. E infelizmente nós estamos sendo engolidos pela modernidade. Agora você ouvir música do mundo é normal. Qual é o problema de ouvir uma música? Já está comprovado que tem músicas que são batuques de umbanda. E você está ouvindo. Você vai comprar roupa para a tua filha que está aqui hoje? Tudo virou cropped. A indústria da moda se vendeu. Você vai querer vestir a tua menina com elegância, ela vai sair de lá com a barriga de fora. Não encontra roupa. Você vai para um casamento, mulher? Você só vai alugar vestido que tem decote aqui e decote aqui? Por quê? Não encontra vestido discreto para alugar. É fenda? Você, homem, vai vestir uma calça pirulito para vir na igreja? Garradinha, apertadinha? Eu tenho visto uns vídeos de uns varão cantando por toda a minha vida. O bicho está estourando. O botão explodindo. Por quê? Qual é um dos maiores desafios? A academia. Você sabia que a academia, o maior índice de adultério de cristãos acontece por conta de academia? Maior índice. Mulher começa a correr, começa a treinar e começa a perder a mão. Tudo lhe é lícito, lembra? Nem tudo lhe convém. Você pode ir para a academia e deve cuidar do corpo, porque agora, nessa atualidade, nessa modernidade, o que é falado? Saúde, é verdade, irmão. Você tem depressão, você tem pânico, tem que treinar. É pura verdade. Só que você, mulher, precisa vestir uma calça da Shein arrochada, dividindo o capô de Fusca no meio? Que absurdo. Mas eu sou crente do louvor. Por isso que eu filmo meu agachamento. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Filmo o agachamento com o celular aqui no bumbum. Porque eu sou crente. Você pode treinar. Mas cuidado, porque uma olhada no espelho na hora que a coxona engrossou, na hora que o bumbum estufou, é suficiente para a sensualidade. Aí você já começa a postar fotos, porque eu estou com o corpo bom. Aí você já começa a vir para a igreja com uma roupinha mais justinha, porque eu estou com o corpo bom. Vigia! Meu marido pediu para eu colocar silicone. Tem problema? É pecado? Não. Se só ele vê. Mas o problema é que tu coloca silicone e depois de 3 meses você está na igreja com os melão explodindo. E com a marquinha de bronze aparecendo. Infelizmente. E o homem começa a treinar. Perde o limite, daqui a pouco não passa na porta. Treina e coloca uma camisa de elastano. Olha como a moda é crente. A moda faz tudo agora com elastano. Tamanho único. Você vai comprar uma calça? Não, ela é skinny. Mas eu uso 44, a calça é desse tamanho. Porque ela estica. E aí você fica a vácuo. Os irmãos colocam umas camisas que fica com o botãozinho explodindo. A gente precisa se antenar porque o inimigo não está brincando. A gente precisa estar vigiando o tempo todo, porque essas coisas, de repente você está ouvindo isso e está falando assim, nossa, mas eu não faço nada disso. Tudo bem, você pode não fazer nada disso, mas eu tenho certeza que existe algo aí que você tenha que liberar, que você tenha que perdoar, que você tenha que renunciar, porque senão você não estava aqui. Não há um santo sequer. E a palavra de Deus diz que aquele que pensa estar em pé tem que cuidar para não cair. São essas pequenas coisas que nos separam da unção que você tanto deseja. Aleluia. Como eu trouxe aqui no começo, cuidado com o básico. Aquelas mulheres, as 10 virgens, elas só deram o básico. Eu levei apenas o suficiente, eu achei que dava. Então no meu trabalho eu faço só o suficiente, 5 para 5 horas eu vou embora. Eu vou vazar daqui.
É direito teu vazar. Mas depois não vai chorar se alguém for promovido, porque ficou um pouquinho a mais. Não vai chorar dizendo, poxa vida, eu estou há 30 anos na empresa. Aquele fulaninho entrou agora e foi promovido. Com certeza ele deu um extra que você não deu. Cuidado com o básico no ministério. Cuidado com apenas o básico, porque essa lamparina pode apagar. E você pode não estar apto no dia que Jesus voltar. Isso aqui não, que eu já passei. Vamos falar um pouquinho sobre honestidade. A palavra de Deus em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, correto? Nós somos um povo exclusivo do Senhor e escolhido, mas ali também tem um verbo que diz que devemos anunciar o reino. Anunciar o reino é não deixar rastro do encardido. Anunciar o reino é você entender que você tem que ser honesto e íntegro. Hoje existe algo muito forte dentro da igreja chamado jeitinho brasileiro. É aquele jeitinho que a gente dá, irmão. Mentira é mentira, independente do tamanho dela. Satanás é o pai da mentira. A leviandade, a imoralidade, os comportamentos que temos, e que claro que não vamos mudar do dia para a noite, mas são comportamentos que precisam ser renunciados, porque vamos mortificar nossa carne dia após dia. É necessário para que possamos estar mais perto do Senhor. Eu não vim aqui hoje trazer uma palavra para todos, mas eu vim aqui hoje trazer uma palavra para aqueles que estão na igreja e querem viver o sobrenatural de Deus. Porque não existe sobrenatural sem renúncia, sem posicionamento. Todo mundo diz que está vindo um grande avivamento, mas não existe avivamento sem arrependimento primeiro. E eu sei que é uma palavra difícil, mas como saberão se não há quem pregue? Se ninguém mais fala do que está na palavra de Deus com medo de perder membros, ou com medo de magoar, ou com medo, existe isso. Como que as pessoas vão saber que estão precisando de ajustes, se não há quem fale? É necessário que sejamos honestos com tudo o que fazemos. Quando eu disse para vocês sobre um pouco da minha história, eu disse que agora eu vou concluir. Eu quero contar para vocês um pouco do que separa um cristão de um embaixador do reino. Sabe que hoje em dia ser cristão virou status, sabia? A pessoa usa o termo cristão para ganhar prestígio, visibilidade, para conseguir algumas portas abertas. Só que o Senhor sempre me disse algo muito profundo. Tem que haver diferença entre os que são e os que não são. E essa diferença tem que ser notável. Notável em conduta e comportamento. Então eu tenho uma pergunta para você agora. Quem é você numa roda de amigos quando entra um assunto de safadeza? Quem é você quando manda uma mensagem do grupo de trabalho com pornografia? Quem é você quando está passando a tela do celular e vê uma mulher rebolando o bumbum? Como que você reage se uma mulher chegar em você e falar: irmão, gostei de você? Porque hoje em dia o que mais tem são Jezabéis, querendo roubar e destruir a família. Será que você está pronto para resistir uma cantada? Ou você está naquela assim, ó, só orando, porque se vier eu não sei o que eu faço? Será que você tem domínio próprio da tua carne para cortar antes? Ou você vai levando para ver aonde dá? Você sabia que lares desestruturados geram filhos desequilibrados? Você sabia que se você, mulher, está querendo pegar o papel da casa e o teu marido está um bananão, que ele tem um comportamento mais passivo e de repente ele está gostando que você está fazendo tudo? Vocês têm sérias chances de criarem filhos bananas e sem personalidade. Eu sou mãe de 2 filhos, meu filho é pastor. E para uma mãe, principalmente para o meu marido, para mim foi maravilhoso, porque eu sempre fui
muito, como é que eu vou dizer, muito sedenta pelo Espírito Santo. Então, meu filho tem um chamado desse, meu Deus, o que importa uma faculdade? Não, filho, vai viver o propósito, mas para o pai é diferente. O pai quer que o filho faça uma faculdade, que o filho tenha uma profissão. Para o pai, ele quer que o filho tenha um diploma, que ele seja alguém. E é o nosso maior desejo que os nossos filhos cresçam nos caminhos do Senhor. Só que, acima de palavras, é o teu exemplo que arrasta o teu filho. Eu fiz uma live com meu filho, olha que interessante, né? Live de gerações, e nem eu sabia disso quando ele me disse: a minha mãe me levava nas garagens das irmãs do coque, e eu odiava. Eu tinha 4 anos, ele nunca tinha me falado isso, porque ele ia quietinho. Ela fazia eu ficar lá, as mulheres rodopiando, aquele monte de irmã do coque, e eu lá no portão, não entendendo nada. Mas hoje eu vi que aquilo era semente. Meu filho é apaixonado por Jesus, ele é igualzinho a mim. Você vê ele pregando, ele é a minha réplica. E eu não fiz nada. Nada. Nunca cheguei nele, porque como tinha meu marido com essa visão de que, não, tem que estudar, tem que se formar, depois vai ser o que quer, mas tem, a visão de homem. Eu nunca tive coragem de falar: filho, vai, se entrega, porque eu não podia. Mas ainda assim, o exemplo arrasta. Foi morar fora, morou numa igreja, exerceu todos os ministérios para saber o que ele tinha como chamado. Exousia School lá em Balneário Camboriú. Agora está fazendo faculdade de teologia e é pastor de jovens. O exemplo arrasta. Mamãe querida de meninas, cuidado com a adolescência da tua menina. Coloca a sutiã nessa criança em nome de Jesus. Surgiu o brotinho, vigia. Ah, mas eu tenho dó, ela é muito pequena. Se tiver brotinho, tem que botar sutiã. Vocês sabem o que o mundo está, como está. O Senhor fala muito para mim hoje de abuso. Nós temos aqui hoje algumas pessoas que foram abusadas, e dos 2 sexos, feminino e masculino. O Senhor vai curar você hoje. Olha para a tua menina e não coloca nunca ela para dançar TikTok. Se você vai para a academia com uma roupa sensual, a tua menina está te olhando, depois não chore. Se você, pai, desrespeita essa mulher na frente dos teus filhos, depois não chore. Vivemos um mundo de fracasso por conta de nossas próprias atitudes. Eu recebi uma palavra de uma mulher um dia na minha casa, da Deus é Amor, quando eu estava nesse esquema traumático. Eu não dormia, eu era apavorada por conta das histórias do meu pai. E essa mulher foi orar para mim e ela disse: o Senhor vai te levantar nos 4 cantos desta terra para pregar o que ninguém prega. Você vai pregar para milhões de pessoas. E eu, dilacerada na alma, o lixo rejeitado da sociedade. Aquela menina cuspida, que me odiavam. A filha do doido. Quando ela disse isso para mim, eu tinha acabado de me converter. 22 anos de idade, acabado de casar. Eu tinha sido batizada por aqueles dias e eu pensei: é impossível Deus me usar. Por que Deus vai usar um lixo? A filha do doido. É impossível. E então eu comecei a pensar o seguinte: quem não tem pai, eu não sei quantos de vocês aqui não tiveram a figura de um pai. Quem não teve a figura de um pai presente, não consegue entender o amor de Deus. Você demora para entender pai como amor, porque você não sabe o que é um pai na tua vida. Então, para mim, Deus era um sargento. Para mim, Deus era aquele que depois que falou que vai me usar, eu estou lascada. Minha irmã, o dia que Deus disse que ia me usar, sabe o que eu pensei? Agora lascou. Porque se eu não obedecer ele me mata. Olha a visão que eu tinha de Deus. Porque eu era neurótica.
E então eu comecei a pensar o quê? Eu vou forçar então para ser uma pessoa melhor. Comecei a orar todo dia de madrugada e a jejuar uma vez por semana. Isso faz 24 anos, hein? Eu comecei a fazer isso e comecei a estudar. Eu sou graduada pela Unicamp, mas eu fiz... Gente, presta atenção, eu não falo isso para me engrandecer. Eu falo para vocês verem o nível de neurose que eu era, amém? Eu tenho 7 pós-graduações. Eu sou especialista em tudo que envolve mente, até em autismo. Quem que faz 7 pós-graduações em 15 anos? Eu. Por que eu fiz? Porque eu era um lixo, eu queria me auto-afirmar. Eu fiz 11 anos de canto, fiz até canto lírico, pastor. Porque eu falei, vai que essa mulher errou e é para cantar. Tem que estar pronta, porque eu sou um lixo. Se eu não tiver apta, ele não me usa. Eu me entupi de lixo, de títulos, para poder tentar ser usada por Deus. E eu comecei a ficar cheia do Espírito Santo, porque independente do lixo que você carrega, se você orar e jejuar, você é cheia dele. E eu comecei a ficar cheia do Espírito Santo e comecei a desenvolver vontade de servir a Deus. Vocês me dão mais 10 minutos? Porque eu quero orar por vocês. Cadeias vão se quebrar aqui hoje à noite. Eu vou encerrar esse testemunho e eu quero orar por você. Então, aguenta só mais 10 minutos, por favor. Veja bem. Eu comecei a querer servir a Deus e então eu caí na mão de uma pastora narcisista. Uma mulher que quase me matou usando a história do meu pai, porque eu havia contado para ela. Ela dizia para mim que eu não podia fazer isso e aquilo, porque senão a história do meu pai se repetiria. E eu acreditei na mentira dela. Um dia eu fui cantar. Na primeira vez que ela me deu uma oportunidade, eu cantei. E o Senhor naquele dia me encheu de poder. E eu tirei o sapato e fui orar. E as mulheres foram batizadas pelo Espírito Santo. Ela vendo aquilo, sabe o que ela fez? Me colocou de banco e nunca mais me colocou para cantar. Sabe o que ela disse para a missionária? Se eu deixo a Patrícia aqui mais um dia, eu perco a minha autoridade e eu que mando aqui. Aquela unção eu não tenho, então ela não pode ficar aqui. Só que não ficou por aí. Essa mulher começou a se transformar em mim, a se vestir como eu, a ficar loira. Ela chegou aí numa farmácia de manipulação buscar o meu remédio se passando pela minha mãe. Era a minha fórmula de colágeno. Porque ela queria saber o que eu tomava. Doida. Mais uma vez o Senhor me colocou diante de um caso psiquiátrico. Por que será? Porque eu estava sendo preparada. Essa mulher fez de tudo para que eu fosse o tapete dela. Um dia um profeta estava aqui pregando e ele disse para mim, você vai voar. Muitos vão se perguntar de onde é que você saiu, mulher. Será repentino? Seu tempo chegou. Eu comecei a chorar quando eu escutei um psiu. Era ela dizendo, ei, não acredita nisso não. O profeta estava aqui, hein? Pregando. Eu sou líder dessa casa e eu tenho a verdadeira revelação e não é essa. Deus não vai te usar, não se iluda. Quando essa mulher disse isso para mim, ela me destruiu definitivamente. Eu já tinha 2 clipes no YouTube, eu cantava. E eu ficava de banco na igreja chorando, porque quem tem chamado sabe que o chamado é um miquinte picando 24 horas. Se você não tem chamado, você não está entendendo nada do que eu estou falando, mas se você tem, você sabe que chamado dói. O chamado te traz uma inquietude, o chamado incomoda. Porque você quer fazer. Só que a rejeição do meu passado me acompanhou até na igreja. Eu troquei de igreja 2 vezes. Para cair na mão de uma narcisista. Que simplesmente neutralizou a palavra profética que eu recebi porque ela tinha inveja. Você sabe o que é inveja? Invejo, prefixo negativo in, eu não vejo. Inveja é você não ver a prosperidade do outro. Inveja é você, não é você querer ter o que o outro tem. É você não querer que o outro tenha. Porque se tiver que orar e jejuar como a gente ora, nem consegue. Mas então, eu quero apagar. Ela era uma mulher que tinha um espírito de Jezabel na igreja. Ela era quem mandava na igreja. Nós precisamos entender que o governo tem que estar sempre na mão do homem. Porque é assim que a palavra diz. Eu nunca vi ministérios caindo com tanta frequência, porque mulheres estão roubando o espaço que é para ser do homem.
Essa mulher, infelizmente, destruiu o ministério do marido dela, um homem querido que nós amávamos tanto. E depois desse dia, eu fui para o meu quarto de oração, que eu orei 20 anos. E eu comecei a brigar com Deus, dizendo: obrigada, viu, Senhor, porque hoje faz 20 anos que o Senhor me prometeu um ministério. E eu não consegui ser usada por 20 anos. Faz 20 anos que eu tento ser usada. E quando eu me converti e fui para a igreja, ainda assim, a igreja não me deu oportunidade. Eu não consegui exercer meu ministério, por quê? Porque as pessoas se intimidam com alguém que tem dom. Quem usa máscara de crente carrega um título de pastor, de levita, de missionário, vê alguém chegando com unção e abafa. E aí eu fui vítima, infelizmente, disso tudo. E tive que sair da igreja. Nesse dia que essa mulher disse isso para mim, eu comecei a guerrear com Deus no meu quarto. E eu comecei a dizer: Deus, obrigada por ter mentido para mim, porque eu entreguei para Ti a minha juventude, foram 20 anos orando. Agora eu sou velha, eu tenho mais de 40 anos. Agora eu não vou ser usada, mas acabou para mim. Quando eu estava guerreando com Deus, eu senti subir do solo um calor que eu nunca senti. E algo parou aqui no meu pescoço e paralisou o meu pescoço. Era um calor tão grande, igreja, que eu falei: eu estou tendo um AVC. Eu achei que eu estava morrendo. E eu escutei um aqui. De repente eu escuto: você achou mesmo que Deus ia te usar? Filha do esquizofrênico. 20 anos de crente, cheia do Espírito Santo, 7 pós-graduações, 11 anos de canto, cheia de dons e talentos. Mas ainda assim Satanás teve legalidade para se materializar e rir da minha cara. Por quê? Porque a lacuna que eu carregava ainda estava aberta e fedendo. Eu não tinha renunciado à minha sujeira. Eu não tinha renunciado à minha mágoa. Eu não tinha perdoado. Eu era um sepulcro caiado. Eu era por fora uma bela viola, por dentro um pão bolorento. Infelizmente essa geração é a geração mais fedida da igreja. Nunca se ouvimos tanto transtorno emocional na igreja. Porque você não mexe no lixo? Teu casamento está um fracasso, mas você nunca teve coragem de confessar que você foi abusada ou abusado. Você quase caiu na sua identidade de gênero, mas nunca contou o porquê. Porque foi molestado. Você nunca teve coragem de vasculhar o lixo e de entregar para o Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que vir aqui hoje e confessar o adultério que fez há 10 anos. Não. Eu estou dizendo que o reino espiritual funciona por legalidade. A janela que você abre é você que fecha, não é profeta. É nós. Quando você vai numa psicóloga fazer uma terapia, ela fala 5 minutos, você fala 45 e você sai de lá leve. E você acha que foi ela. Não foi. Foi você que transformou em verbo o seu gigante. Você tinha apenas lixo e sentimento e você foi lá e transformou em verbo. Falou para uma desconhecida e aí a luz entrou nas trevas e você foi liberta. É dessa maneira. Satanás tinha legalidade e eu era quem? Crente. Eu era uma daquelas que foram escolhidas para entrar na sala do Cordeiro, mas que certamente ouviria: eu não te conheço. Quem é você, Patrícia? Está fedendo, cheia de pecado de estimação. Irmão, entenda uma coisa: não é fácil ser crente, não. Não é esse mar de rosas. Jesus pede santidade.
Jesus pede renúncia e pede que retiramos as nossas máscaras. Eu sei que não vai ser de uma hora para outra que vamos vencer tudo, porque é dia após dia. Mas você precisa entender que hoje é dia de você tirar a atadura da sujeira. Quando a gente cobre uma sujeira, ela infecciona e fede. Quando você tira a atadura e deixa o Espírito Santo cicatrizar, você está dando a oportunidade e dizendo: vem, pode mexer no meu lixo, porque hoje eu renuncio. Quando eu digo que o reino espiritual funciona por legalidade, é porque você precisa falar nome para quebrar. Sabe aquela pastora que caía em pecado a cada 5 meses como uma drogada dependente? Por que ela caía? Porque ela vinha para o altar, se arrependia e sentia o perdão de Jesus. E voltava a atuar. Porque o Senhor nos perdoa 70 vezes 7. Ele é misericordioso e está tudo certo. Só que ela não fechava a janela. Ela não renunciava. Então, Satanás podia soprar de novo. Hoje aqui a gente vai fazer uma oração de renúncia. E você vai ter a oportunidade de fechar essa janela. Para não haver mais acusação, culpa, pecados. Você vai fazer isso. E ele só pode novamente soprar sobre você se você abrir a janela de novo. Essa é a diferença do embaixador do reino. Embaixador carrega a presença. Embaixador carrega o perfume. Embaixador do reino carrega poder. Você quer receber poder? Você está aqui disposto a mexer no lixão? Porque eu estou aqui disposta a orar por você. E eu tenho certeza absoluta que você vai ser cheio de poder. À medida que você trouxer aqui no altar o teu lixo, hoje não é dia de trazer à memória a tua esperança, não. Hoje é dia de trazer à memória o lixo que você vive caindo. A tua tendência carnal que você vive lutando. Aquilo, irmão e irmã, que você sabe que você está sonegando. Muitos que estão aqui, alguns, não exercem ministério porque ainda está com sujeirinha e pensa: o dia que eu me livrar eu vou. Desse jeito você vai estar com 70 anos. Um dia vai pensar: eu tinha chamado, mas nada aconteceu. Sabe por quê? Deus enche o vaso no processo. Quando eu coloquei os pés sem ver o chão, quando eu tive coragem de ir numa rede social e contar quem de fato eu era, não a doutora, mas o lixo, o bichinho de Jacó. Ele começou a trazer 3.000 mulheres por dia e hoje nós somos uma comunidade com quase 1 milhão. Porque a igreja precisa de verdade. A igreja precisa de autenticidade. Tem senhoras aqui hoje que não liberaram o perdão e você está com dores, fibromialgia no corpo todo. Porque você está achando que perdoou, mas não perdoou. Porque se você lembra, dói. E quando você está reunida com a tua família, você fala assim: só eu sei o que eu passei. Hoje o Senhor vai restaurar casamentos fedidos. Hoje o Senhor vai colocar a mulher no lugar dela e o homem no lugar dele e os filhos debaixo de um lar saudável. Só que entenda que não sou eu, é você que vai mover o céu. E como que a gente move o céu? Obediência, renúncia, fome e sede do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se coloque de pé. O louvor pode subir. Nós vamos fazer agora uma oração de renúncia, onde você vai ter a oportunidade, no geral, de fechar as janelas abertas. Amém?
Feche os teus olhos e ninguém se movimenta agora. Repita assim comigo em alta voz: eu renuncio tudo aquilo que me separa do poder. Eu renuncio a imoralidade, a pornografia, a sensualidade, a insubmissão, a manipulação, o machismo. Eu renuncio a mentira, a inveja. Eu renuncio o abuso, a culpa, a timidez. Eu renuncio à falta de perdão e todo transtorno emocional. Eu fecho agora, em nome de Jesus, todas as janelas que eu abri através da tela do meu celular. Eu fecho agora, em nome de Jesus, todas as janelas que eu abri quando eu olhei e desejei algo. E eu te peço, Espírito Santo, me enche do teu fogo. Faça de mim um servo segundo o teu coração. Coloque em mim o desejo de andar na contramão do mundo. Aleluia. Presta atenção aqui. Hoje é dia de você renunciar. Eu não sei o que você tem, mas o Senhor fala forte para mim aqui hoje sobre perdão. Nós vamos louvar e o altar vai estar aberto para você. Eu quero orar para que você receba poder. Eu quero orar para que você saia daqui cheio de poder. Em nome de Jesus. Vocês que estão aqui são pastores? Os 4 casais? Sim? Eu quero que vocês me ajudem. Amém? Se vocês puderem, pastor, me dá essa autoridade, amém? Posso? Façam um corredor aqui na frente, vocês 4. Aqui. Pode vir vocês também, mais. Os 4 casais. Pode vir. Pode vir, minha irmã. Pode vir. Amém? Deixa Deus te usar. Pode vir também, minha irmã. Pode vir. Deus enche o vaso no processo. Não tem que pensar, eu tenho que estar pronta. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu quero que você, que tem fome e desespero pelo Espírito Santo, vem aqui na frente. Essa palavra é para você que quer receber algo do Senhor, e vai ser você mesmo que vai mover os céus. Isso, venha, casais, marido fica atrás da sua esposa. Nós vamos orar. Pode vir. Quem quer mais de Deus? Vai dizendo assim: eu renuncio, Senhor. Eu quero que você que está aqui, abaixa só um pouquinho. Quem tem que liberar perdão, vai falar para o Senhor agora: eu renuncio e libero perdão, e fala o nome da pessoa. Tá entendendo? Você que foi abusado pelo seu padrasto, vai ter que dizer o nome dele. Vai ter que dizer o nome.
Senhor quer constituir famílias fortes, cheias do poder de Deus. O Senhor vai levantar ministérios aqui. Tem alguns aqui que foram vítimas, como eu, de líderes opressores. Uma igreja saudável e cheia de poder. Vamos louvar. Presta atenção. Eu vou orar pelas mulheres. Essas mulheres que estão aqui vão me ajudar na oração. E os homens que estão aqui na frente vão orar pelos homens, amém? Pode cantar, eu quero mais alto esse louvor. Vem aqui na frente. Vem, meu irmão. Espírito Santo de Deus, eu preciso de uma equipe de intercessão aqui atrás. Tem alguém para ficar atrás daqui das pessoas que eu for orar? Por favor. Por favor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, cheio de poder, mais unção. Todo cansaço, toda fadiga, toda sobrecarga. Poder do Espírito Santo. Ministérios sendo restaurados, dons sendo distribuídos. Mais perto do monte, mais perto da face de espanto, Com o peso da tua glória, mais perto. Coloca peso nisso. Eu quero mais. Irimara, Surandelebarás. Espírito Santo, renova. então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a Alamara, fechada Surandelebarás. é tudo Iribarás, sobre Telelebarás. você. Poder. Oi, irmão. Mais perto do monte, Eu te vejo em outra nação. da face Já foi pregar fora? de espanto, Vai pregar em outra nação. Irimará, Suran. Tu vai para outra nação. Para outra nação. Lilimará, Surandelebarás. Iriribará. o medo quer me parar, então me tira Ele está curando. Irimanás. Toda rejeição. que me É, perdão. Liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. que a tempestade é você, chuva forte é você, Ele está limpando. Agora sim. Cheia de poder. Ribará, Surandelemarás. a fechada é você, Isso, ore. tudo sobre você. Eu vou subir um monte que muitos desistirão. Eu vou subir. Pode orar, meu irmão. Pode orar. Irimaná, Surandelemarás. Cheia de poder. A unção. Eu vou começar um projeto tão lindo. Até te encontrar mais perto da glória, mais perto da face Fogo do Espírito Santo. com o peso da tua
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Iribala surandele manash. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Tem um ministério aqui. Vocês são daqui dessa igreja? Vocês têm ministério aqui? Serão testemunhas, mas não só de um casamento, de poder. O Senhor tem algo contigo. O inimigo luta, mas guerreia com tanta força. Sabe quando ele guerreia muito ao ponto de achar que tudo vai acabar? É porque está cheirando a promessa. Está dando para sentir o cheiro. Está chegando. Recebeis poder. Irimana. Entrega pro Senhor. Há poder no nome de Jesus. Não haja mais culpa nem condenação. Há poder no nome de Jesus. Recebe poder. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Quem recebeu a oração, pode passar para trás, que eu quero orar por todo mundo. Receba fogo do Espírito Santo. Há poder no nome de Jesus. Há poder Em nome de Jesus. no nome de Jesus. Poder do Espírito Santo. Cheia, mais. Nome de Jesus. Eu abençoo lá, balá, surandelele. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ele tá aqui, curando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Receba o Espírito Santo. Poder. Cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias É o Espírito Santo. A coisa mais linda. Receba. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome É Ele que faz. É Ele que faz. Há poder Restauração. Oh, coisa mais linda do mundo, Jesus. Poder do Espírito Santo na casa. Ah, Deus vai honrar esse homem. Ah, o tempo de cantar chegou. Irimana surandelebara.
restaurada. Mulher, abraça o teu marido. Uma unção agora do alto da cabeça, a planta dos pés. Está nascendo aqui homens novos, cheia do poder do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem quer a oração, vem pra frente, que eu não consigo saber. Quem não recebeu a oração, vem cá, minha irmã. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. É desse jeito. Iriri marassuri andelele, marido. Abraça ele, minha irmã. Em nome de Jesus. Renovo, restauração, cheios do poder do Espírito Santo. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Vem cá, minha irmã. Hoje você mexeu num lixinho de anos. Sabe o que o Senhor me mostra? Que a tua vida já é um livro. E o dia que a senhora entender que cada uma das suas histórias é para salvar vidas, a senhora começa a viver os sonhos de Deus para ti. Eu te lapidei na dor, para que você gere um testemunho. Chegou a hora de arrancar a gaze e dizer: eu sobrevivi, porque eu sei em quem eu tenho crido. E hoje eu estou apta a ser uma testemunha dele. Tu mexeu no lixinho e por isso eu recebi a tua renúncia. Então agora recebe poder. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu coloquei e os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a Eu preciso acabar, eu não queria, eu queria que virasse vigília, mas o pastor já está me olhando, tá com a hora de acabar, tá na hora de acabar, então eu vou acabar. nada além de ti. Em nome de Jesus, cheia desse Espírito. Mais missão em nome de Jesus, restaurada, renovada. E nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti. E nada mais, E nada mais. Ei, nada além de só tu, só tu és. Ele é santo, Ele é digno, Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é início. Vem cá, minha irmã, vou orar por você. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu é. Adore a Ele. Só tu és. Ele, mano, Deus vai pegar alguns aqui de madrugada. Não há outro como tu. Vem cá, minha irmã, sobe aqui. Pode
Jesus. Pastora, sobe aqui. Ele corresponde à tua fome, à tua sede, ao teu desespero. Se não tem fome, se não tem sede, se não tem desespero, não tem presença. Só que a chama só mantém acesa quando não tem sujeira. Chega de sepulcro caiado, amém? Nós temos que ser agressivos quando queremos carregar e dizer que somos cristãos. O reino de Deus é tomado por força. Minha irmã, você que é loirinha de cabelinho aqui, você tem que vir aqui. É você mesmo. Vem aqui que eu vou orar por você. Vem aqui, minha irmã, é você. Ela ali, ó, a loirinha de cabelinho aqui. Minha irmã, tem vozes querendo roubar você, dizendo aquilo que tu não é, aprisionando a tua alma, te colocando debaixo de um jugo que o Senhor não colocou. Eu vejo uma sombra em você. Vem cá pertinho de mim. Espírito Santo. Vem cá, minha amada. Vem uma irmã aqui comigo, junto com a pastora, para segurar meu microfone. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Soberano em poder, Ele virá. Você pode cantar isso alto. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Ele virá. Soberano E como é que ele vai encontrar a igreja? Ele virá. Ih, pastor. E o Abraça ele. governo está Abraça nele. ele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Erebala, E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Eu vou estar lá numa mesinha. Quem quiser o livro, eu tenho só um pouquinho, mas eu vou tirar uma foto com você, vou autografar. Lembre que esse livro te posiciona e te transforma numa mulher embaixadora do reino. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Perdão pelo horário, mas quando o Espírito Santo quer fazer, ele precisa de liberdade.
E eu amo o Espírito Santo porque ele quebra protocolo. Ô glória! Ô glória! Eu vou ter que entregar o microfone, senão eu continuo.